Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos pilares da análise epidemiológica. Basicamente, vamos descobrir como é que os especialistas da saúde pública investigam e combatem as doenças. E para começar, uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Afinal, como é que a ciência faz para desvendar os mistérios de uma doença, da sua origem até como ela se espalha? A resposta para essa pergunta está numa figura essencial, o epidemiologista. A melhor forma de pensar nessa profissão é como um detetive. Só que o caso aqui não é um crime, e sim a missão de entender e parar uma doença para proteger a saúde de todo mundo. Bom, então para a gente entender como esse detetive trabalha, primeiro a gente precisa definir o campo de atuação dele. Afinal, o que é exatamente a epidemiologia? Olha, a definição formal pode até parecer um pouco complexa, mas a ideia por trás é bem direta. A epidemiologia é, basicamente, a ciência que estuda quem fica doente, onde, quando e, o mais importante, por quê. E o objetivo final não é só ficar no estudo, não, é pegar todo esse conhecimento e aplicar para controlar e prevenir problemas de saúde. E como todo bom detetive, o epidemiologista precisa de ferramentas. No caso dele, as ferramentas principais são as métricas, que permitem medir um problema de saúde e entender o tamanho do desafio. A primeira ferramenta é a incidência. Pensa nela como se fosse o ato de contar as pistas novas que vão surgindo no caso. Ela mede, na prática, a velocidade com que uma doença aparece e mostra qual é o risco de alguém saudável ficar doente num certo período. A segunda ferramenta é a prevalência. Se a incidência fica de olho nos casos novos, a prevalência é como tirar uma foto completa da cena do crime. Ela dá um panorama do número total de pessoas doentes naquele momento específico. Ou seja, ela mostra o peso daquela doença na população. Agora, olha só que interessante essa comparação. De um lado, a incidência, que foca no fluxo, no surgimento de casos novos e por isso é ótima para estudar as causas de doenças agudas que acontecem rápido. Do outro lado, a prevalência, que foca no estoque, na foto do momento, e é essencial para a gente planejar os recursos de saúde para doenças crônicas. Para essa ideia ficar bem clara, vamos a um exemplo prático. Pensa num resfriado. Muita gente fica resfriada durante o ano, certo? Isso é alta incidência. Mas como o resfriado dura poucos dias, se a gente tirar uma foto em qualquer dia do ano, o número de pessoas doentes vai ser relativamente baixo. Isso é baixa prevalência. Com a diabetes é o contrário. Menos gente desenvolve a doença cada ano, mas, como uma condição crônica, o número total de casos vai se acumulando e se torna muito alto. Ok. Com as ferramentas de medição em mãos, qual o próximo passo do nosso detetive? É seguir a trilha da doença, claro. Entender como ela passa de uma pessoa para outra. E esse é o ponto-chave da investigação. Para quebrar a corrente de transmissão de uma doença, é obrigatório entender o caminho que ela faz. E esse caminho tem um nome, é a cadeia de transmissão, ou cadeia epidemiológica. E esse diagrama da tuberculose aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Repara como fatores sociais como pobreza ou má nutrição podem tornar alguém um hospedeiro suscetível. Aí a exposição à bactéria leva à infecção, que pode ou não evoluir para a doença ativa. Cada elo dessa corrente é um ponto onde a gente pode agir para quebrar o ciclo. Então, de forma resumida, essa cadeia tem 4 elos principais. Primeiro, o agente, que pode ser um vírus, uma bactéria. Depois, o hospedeiro, que é a pessoa que pode ficar doente. O terceiro é o modo de transmissão, se é pelo ar, pela água. E, por fim, o ambiente, que são as condições que permitem que tudo isso aconteça. Se a gente conseguir quebrar qualquer um desses elos, a gente interrompe a doença. Certo, o nosso detetive já sabe como medir e como rastrear a doença. O passo final é conseguir classificar o tamanho da ameaça. E isso é absolutamente vital para decidir o que fazer. E é fundamental entender isso. Nem todo aumento de casos é a mesma coisa. Saber classificar corretamente o evento, se é um surto, uma epidemia, isso define toda a estratégia de saúde pública que vai ser adotada. No nível mais localizado de todos, a gente tem o surto. Ele acontece quando há um aumento de casos num lugar bem específico, bem restrito, tipo numa escola, num hospital, ou uma intoxicação alimentar que aconteceu numa festa, por exemplo. Depois, a gente tem a endemia. Aqui, atenção, não se trata de um aumento. A endemia é o nível de base, o número de casos que já se espera de uma doença que está sempre presente numa região. Pensa na malária em certas áreas tropicais. É o normal daquela doença para aquele lugar. Agora, a epidemia acontece quando os casos disparam, mas disparam muito acima daquele nível endêmico, do que era esperado.
É um grande sinal de alerta de que alguma coisa mudou e a doença está se espalhando sem controle numa região maior. E, finalmente, no topo da escala, a gente tem a pandemia. É quando uma epidemia sai do controle, cruza fronteiras internacionais e se espalha em escala global. Aí, ela vira uma ameaça para a saúde do planeta inteiro. Ok, a gente viu as ferramentas e os conceitos. Agora vamos ver como tudo isso funciona junto na prática para resolver um dos maiores mistérios da saúde pública. Olha, por décadas e décadas, a ligação entre o cigarro e o câncer de pulmão foi debatida. Era uma suspeita forte, mas foi o trabalho de detetive da epidemiologia que transformou essa suspeita em certeza. Foi ela que desvendou o caso de vez. E aqui está a prova do crime, digamos assim. Esses gráficos foram a evidência definitiva. O da esquerda é claríssimo. Ele mostra o que a gente chama de relação dose-resposta. Quanto mais cigarros por dia, maior a taxa de morte. É direto. E o da direita, nossa, ele é devastador. Ele mostra o abismo que existe na chance de sobrevivência entre quem fuma e quem não fuma. A epidemiologia basicamente acendeu a luz numa sala escura. E tudo isso nos leva ao ponto central. Todo esse trabalho de investigação, de medição, de análise, no fim das contas, tem um único propósito. Como resume bem essa frase, não é só entender a doença, mas agir para prevenir que ela aconteça e para promover a saúde de todo mundo. E com isso, a gente encerra essa análise, mas o trabalho do detetive da saúde pública, esse nunca termina. E fica a pergunta no ar para o futuro. Com as mudanças climáticas, o envelhecimento da população, novos vírus surgindo, quais serão os próximos grandes mistérios que a epidemiologia vai ter que desvendar?